conversar um pouquinho com vocês sobre a trajetória da inclusão escolar no Brasil, seus aspectos legais e alguns desafios a serem enfrentados. Tem uma frase do Tennessee Williams que traduz bem a respeito da inclusão. Todo mundo é melhor em alguma coisa. Alguns são melhores em muitas coisas. Tudo que a escola tem a fazer é dar oportunidade para que cada um descubra e demonstre em que é melhor. Na trajetória da educação inclusiva, nós tínhamos que as crianças com deficiências, elas eram confinadas entre 4 paredes, viviam dentro de suas residências ou então internadas em sanatórios. A partir do convívio, evitando o convívio social como se tivessem algo contagioso. Então a expectativa de vida dessas pessoas eram curtas. As famílias desconheciam os direitos dessas crianças. E a família onde nascia uma criança defeituosa, uma criança com deficiência, essa família entendia como se fosse um castigo. E eles evitavam que esse castigo tivesse contato com a sociedade, fosse mostrado à sociedade. Esse paradigma demorou muito para ser superado. E quando foi, os deficientes passaram a conviver com outras pessoas que não as pessoas da própria família. E a partir de quando começaram a sair e a conviver com outras pessoas da sociedade, aumentou a longevidade dessas pessoas. Então, começou a se requerer do poder público tipos de ajuda para que essas pessoas se tornassem cidadãs, com seus direitos respeitados e principalmente com direito à educação. Nós tínhamos nessa época o paradigma da institucionalização, ou seja, a criança ou a pessoa que era deficiente era tido como improdutivo e incômodo para a sociedade. Então era melhor que ficasse numa instituição especializada ou confinada dentro da residência. Essas crianças eram tidas como aquelas que precisavam de assistências, de cuidados, sem nenhuma preocupação com o processo ensino-aprendizagem. A inclusão, nós temos como melhor conceito aquele que fala que nós temos que procurar e encontrar as melhores situações, os melhores meios para que cada aluno se desenvolva dentro das suas potencialidades, das suas características e principalmente do seu tempo. Aprendem, mas têm um tempo próprio de aprendizagem. Principalmente com o professor preocupando-se com a qualidade da educação para todos e também as relações desses alunos com os demais alunos da classe, da escola e da sociedade. A educação inclusiva não quer dizer normalizar as pessoas, mas sim oferecer a essas pessoas com deficiências modo e condições de vida diária o mais semelhante possível às formas e condições de vida do resto da sociedade. Elas têm direitos como todas as outras. Inclusão é dar oportunidades para que as pessoas com deficiências participem plenamente das atividades educacionais, de emprego, de consumo, de recreação, atividades comunitárias e domésticas, aquelas do cotidiano, e que essas pessoas possam exercer a sua cidadania. É importante lembrar que nós não podemos reduzir as pessoas e suas capacidades à deficiência que possui. Então, nós não usamos a pessoa deficiente, nós usamos o termo a pessoa com deficiência. E a deficiência não é algo que se porta, que se carrega. O que a gente carrega, a gente pode deixar de carregar a qualquer momento. Então, torno a dizer, o correto é pessoa com deficiência. As leis, as normas, elas procuram assegurar a participação de todos e a efetivação de uma sociedade inclusiva, o que ficou mais patente a partir de 1948, quando surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, declaração esta decorrente de todos os horrores que ocorreram na Segunda Guerra Mundial
em relação aos direitos humanos. Na Lei Federal 4.024, que foi a primeira LDB de 1961, aparece o termo educação de excepcionais, propondo que o atendimento ao aluno com deficiência ocorra na educação regular dentro do possível, ou seja, ainda permanece a indicação de escolas ou classes especiais. A Lei Federal 5.692 de 71 definiu tratamento especial para os estudantes com deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e também se refere aos superdotados. Ela acabou reforçando o encaminhamento dos estudantes para as classes e escolas especiais. Na década de 80, a discussão sobre os direitos da pessoa com deficiência à vida integrada é decorrente da abertura política pós-ditadura militar. Ocorreu aí uma mudança fundamental na política de atenção às pessoas com deficiência, o que afastou o paradigma da institucionalização, ao mesmo tempo em que introduz o paradigma de serviços. O que é o paradigma de serviços? É buscar meios, é preparar estratégias, é desenvolver conteúdos para essa população atingir o estado de normalidade, condição prévia para sua posterior integração. Então, qual era a finalidade do paradigma de serviços? Normalizar as pessoas. A criança com deficiência, ela ia para a escola regular somente se tivesse alcançado os conhecimentos necessários para acompanhar os alunos ditos normais, ou seja, era o aluno que tinha que se adaptar à escola. A abertura política brasileira teve como meta a democratização, mediante a expansão do ensino com oportunidade de acesso das minorias à escola pública. Quem são essas minorias? Os mais pobres, aqueles que não chegaram a ter acesso à educação, discriminados religiosamente, socialmente, esses tiveram todos direito à educação. O Plano Nacional de Atendimento às Pessoas Portadoras de Deficiência, ele foi instituído em 1985 e ele reconheceu oficialmente a existência política das pessoas com deficiência e o seu direito a uma atenção governamental. Porém, o país mantinha a política pública de transferir à iniciativa privada a responsabilidade do atendimento à pessoa com deficiência, deixando de assumir a sua própria responsabilidade para atendimento desse segmento. A Constituição Federal de 1988 trouxe como um dos seus principais objetivos promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ela definiu no artigo 205 a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Estabeleceu igualdade de condições de acesso e permanência na escola como um dos princípios para o ensino e garante como dever da escola a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Mas quando se fala em matrícula, garantir a matrícula, o acesso e a permanência, nós não podemos esquecer de ter que garantir também o sucesso dessa criança, pois de nada adianta garantir a matrícula e a permanência e essa criança se manter na escola num ambiente isolado, sem preocupação com a sua aprendizagem. Quando se fala do direito à educação, é preciso se pensar, se garantir que a criança tem o direito à aprendizagem. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, determina que os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Em seguida, no mesmo ano, em 1990,
A Conferência Mundial de Educação para Todos chamou a atenção para os altos índices de crianças e adolescentes sem escolarização, tendo como objetivo promover transformações nos sistemas de ensino para garantir o acesso e a permanência de todos na escola. E volto a dizer, o acesso, a permanência e o sucesso. Com isso, a população com necessidades especiais adquire o direito de ser atendida na rede regular de ensino público ou particular, depende da escolha. A partir daí, mudou o objetivo da escola, ou seja, a escola tem que se adaptar para receber todos os alunos com ou sem deficiência, para que sejam atendidos nas suas individualidades. Não é mais o aluno que tem que se adaptar à escola, como vinha acontecendo anteriormente. Em 1994, com a Declaração de Salamanca, as escolas devem acolher todas as crianças com deficiência, as bem dotadas, crianças que vivem na rua, crianças de populações distantes ou nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças marginalizadas, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. A Declaração de Salamanca, ela passou a influenciar a formulação de políticas públicas da educação inclusiva, propondo aprofundar a discussão, problematizando as causas da exclusão escolar e proclamando uma coisa muito importante, que as escolas comuns representam o meio mais eficaz para combater as atitudes discriminatórias. Em 1994, surgiu o documento Política Nacional de Educação Especial. O que dizia esse documento? Que os alunos deveriam ser matriculados na rede regular de ensino e aqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas no ensino comum, no mesmo ritmo dos alunos ditos normais. Conclusão: ao mesmo tempo que um documento internacional indicava que a escola era o melhor lugar para essas crianças portadoras de deficiência estarem, um documento brasileiro ainda colocava que essas crianças só iriam para a escola regular se elas acompanhassem os outros alunos. Então, mantém a possibilidade ainda de atendimento educacional especializado substitutivo à escola regular. Então, mantém ainda a ideia de classe especial, de escola especial. A nova LDB, a Lei Federal 9.394, de 96, assegura aos alunos com necessidades especiais o direito de acesso e permanência, preferencialmente na rede regular, quando for possível, em decorrência das condições específicas dos alunos. E, com isso, ela procura assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos e terminalidade específicos, assim como recomenda professores especializados e capacitados para o atendimento a esses alunos. No Decreto Federal 3.298, de 99, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios, é o que prega esse decreto. Respeito às pessoas portadoras de deficiência que devem receber igualdade de oportunidade na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos, definindo a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Aí cabe uma explicação. Dentro da LDB, ela propõe 2 níveis de ensino. A educação básica, que é formada pela educação infantil,
pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, e o segundo nível, a educação superior. E está implícito dentro da nova LDB as modalidades de ensino, ou seja, a modalidade do ensino presencial ou regular, a modalidade da educação especial, a modalidade da educação à distância, a modalidade da educação de jovens e adultos, a modalidade da educação técnica ou profissional, da educação do campo, da educação indígena e da educação quilombola. Cabe observar a importância da educação especial, pois ela é a única que perpassa todos os níveis e modalidades da educação nacional. Em 1999, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais, Adaptações Curriculares, que recomenda que as pessoas com deficiência tenham o direito de acesso imediato e permanente ao espaço comum da vida nas comunidades especiais, em especial a um sistema educacional acolhedor e responsável por suas necessidades educacionais. Que precisa para isso? Promover ajustes e adaptações necessárias para responder com qualidade pedagógica ao conjunto das necessidades desses alunos. Então, a atuação das pessoas com deficiência mudou do simples atendimento institucional para a intenção de reconhecer, respeitar e responder com qualidade pedagógica às necessidades desses alunos dentro das escolas. Saiu do paradigma do assistencialismo para o paradigma de suporte para o ensino. O que é esse paradigma de suporte para o ensino? Primeiro é reconhecer a presença da diversidade em sala de aula. Segundo é garantir o acolhimento de todos em sala de aula. Terceiro é verificar a necessidade, identificar a necessidade das crianças para poder prover instrumentos e meios que atendam essas necessidades. E quarto, estabelecer a obrigatoriedade do sistema educacional responder com eficiência, ou seja, atender às necessidades desses alunos para que eles possam progredir, para que eles possam aprender. Os marcos legais, todos esses que eu falei e muitos mais que, por sinal, vocês encontrarão disponíveis aqui no CONAPRIM, eles reafirmam os direitos humanos universais para as pessoas com deficiência e procuram trabalhar na perspectiva da equiparação de oportunidades. Todos devem ter oportunidade, devem ter apoio, não devem ser discriminados, inclusive atitudes que a gente percebe ultimamente e que sejam muito bem atendidos dentro das escolas. As leis, as normas, elas procuram principalmente o sentido de justiça social, não para transferir responsabilidade, mas sim para gerar conceitos, estratégias, instrumentos para romper com a cadeia de exclusão, que já é uma norma que vinha sendo colocado dos alunos que tinham alguma dificuldade, dos alunos que precisavam de alguma atenção especial serem sempre excluídos na escola. E o objetivo maior é que haja cooperação entre o ensino comum e o ensino especializado, que não fiquem esses ensinos separados. Isso não quer dizer que acaba a educação especial enquanto modalidade de ensino. Não, mas que a criança seja atendida num período na escola regular e no outro período tenha o atendimento educacional especializado, principalmente nas salas de recursos e com profissionais preparados para esse atendimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda parte do nosso assunto, os desafios a serem enfrentados. Eu vou falar cerca de 18 desafios. Vou abranger tudo? Não. A todo momento surgem novos desafios em relação à educação inclusiva.
Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, ele dizia assim: o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. Nós somos diferentes todos uns dos outros, porém nós somos iguais em termos de direitos e a educação é um deles. Para que a inclusão se efetive, são necessárias transformações grandes e pequenas em ambientes físicos, nas mentalidades das pessoas, nas atitudes discriminatórias. O primeiro desafio a ser vencido é a adequação dos ambientes físicos. Nós precisamos ter condição para que todos, tenham deficiência ou não, possam transitar com segurança e autonomia, total ou assistida. Então, nós precisamos da adequação dos espaços, dos mobiliários, dos equipamentos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos e sistemas de meios de comunicação. Tudo isso consta detalhado no Decreto Federal 5.296 de 2004, também disponível na bibliografia. O segundo desafio é em relação a ser negada a matrícula da criança com deficiência na escola. Esse simples gesto de se recusar uma matrícula resulta em enquadramento legal, configurando discriminação. A sociedade civil pode recorrer ao Ministério Público ou ao Conselho Tutelar, caso haja algum caso de negar a matrícula. Na Lei Federal 7.853, de 89, consta que constitui crime punível de reclusão de 1 a 4 anos e multa se for recusada a matrícula de uma criança por ser deficiente numa escola. A Lei 12.764 de 2012 acusa o gestor escolar de ser punido e com multa de 3 a 20 salários mínimos se recusar a matrícula da criança. Em caso de reincidência, poderá até mesmo perder o cargo. Uma observação: se for a recusa da matrícula se tratar de criança ou adolescente menor de 18 anos, a pena aplicada ao gestor ainda pode ser agravada de 1/3. Sendo assim, pode-se obrigar judicialmente a escola a matricular o aluno deficiente. Um terceiro desafio: qual a escola melhor para atender uma criança com necessidade especial? Isso mais é em referência aos pais. Para a escolha, é preciso primeiro conhecer a escola. E é preciso também que a criança goste da escola, que ela tenha prazer em estar ali, que ela não ofereça resistência diariamente para ir às aulas. A família tem que observar e verificar se a criança está aprendendo, se ela tem companheiros na escola, se recebe a atenção da professora, qual a sua relação com os outros colegas de classe, com o conhecimento, se a criança apresenta desejo de aprender. A inclusão, ela nunca deveria ser inadequada em escola nenhuma, visto que, pelas explicações anteriores, a escola deve prover recursos, meios para atender todos os alunos que dela necessitarem. Um quarto desafio que nós temos que enfrentar é a questão da sala de recursos. A sala de recursos, ela é parte integrante da escola. E ainda a gente vê a questão do paradigma de dizer a criança está indo para a sala de recursos porque ela é excepcional, porque ela é deficiente. Tem que se esclarecer dentro da escola que a sala de recursos é para todas as crianças, sejam deficientes ou não.
Aquela criança que não apresenta nenhuma deficiência, porém tem dificuldade de aprendizagem, também é criança para ser atendida na sala de recursos. Então, a sala de recursos, ela é um espaço de todos. Nós precisamos desmistificar essa visão de que a sala de recursos continua para se tratar alunos com deficiência. E principalmente que ela não seja aquele cantinho isolado da escola, como tradicionalmente eram tratados as crianças com deficiência. Um quinto desafio é o uso das tecnologias de informação e comunicação. Tecnologias assistivas e ajudas técnicas são os nomes utilizados para todo o arsenal de recursos e serviços que podem ajudar ou ampliar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência. É importante que o professor se atualize, conheça todas as possibilidades, né, da tecnologia e integre essa tecnologia com as atividades do dia a dia das crianças, principalmente procurando atender os interesses dos alunos. No site do MEC, há diversas publicações de cartilhas com diretrizes e orientações para utilizar recursos pedagógicos assistivos para as crianças com deficiência. Vale a pena procurar lá. O sexto desafio que nós temos que enfrentar é a criança que precisa de atendimento de atendente, seja de enfermagem, seja atendente para locomoção. É necessário providenciar apoio para que o professor da sala de aula possa cuidar de todos os alunos e desse também, sem haver constrangimentos em relação ao desenvolvimento das atividades coletivas. Qual é o papel do professor nesse caso? Solicitar da família que ofereça todas as informações, relatórios médicos que orientem como lidar com essa criança. Quando não há exposição de risco de vida ao aluno, é necessário prover um profissional de apoio. Se houver algum risco, é necessário prover uma pessoa específica em enfermagem, né? Contratar alguém pelo Centro de Integração Empresa-Escola, que esse estagiário pode acompanhar o aluno. Uma das coisas mais importantes é o quê? Saber que as despesas de financiamento desses serviços de apoio cabem aos estabelecimentos de ensino. A obrigação desse pagamento não deverá de maneira alguma ser transferida às famílias por meio de cobrança de taxas ou qualquer outra forma de repasse. O sétimo desafio é em relação à família. A família deve manter o vínculo escolar? Sim, nós sabemos que tem muitos pais que pensam em dar educação individualizada para o seu filho em casa. Porém, nós já vimos anteriormente que o ECA diz que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos seus filhos. E esse descumprimento pode ser enquadrado como deixar de prover instrução ao filho em idade escolar. Então, cuidado. O que pode-se dizer aos pais que querem que esses filhos tenham a educação individualizada? Primeiro, que é mais estimulante para a criança ter o convívio escolar com outras crianças da sua idade, com ou sem deficiência, seja em escolas da rede regular ou seja em escolas especializadas. Pode-se sim manter aulas particulares, mas sem afastar a criança do convívio da escola. E o que recomenda-se aos pais busquem escolas que tenham casos de inclusão bem-sucedidos, que assim ficarão mais tranquilos. O oitavo desafio a ser vencido é por parte dos professores. Como avaliar esse aluno incluído? A avaliação, ela visa o reconhecimento dos avanços do aluno no processo de aprendizagem. A única diferença está no planejamento dos recursos de acessibilidade a esse aluno,
para que esse aluno possa ter equiparação de oportunidades de se expressar e o professor faça as adaptações necessárias para que esse aluno aprenda como os demais. Num ritmo diferente, num tempo diferente, mas não esqueçamos, ele tem o direito à aprendizagem. Diferentes instrumentos de avaliação podem ser utilizados, como, por exemplo, um relatório, onde o professor coloque todas as observações individuais do aluno e coletivas, como esse aluno se relaciona com os demais, portfólios com anotações diárias, onde são contidas observações e registro desses alunos. O que é importante? Que todos os progressos do aluno registrados sirvam de instrumento para o professor pensar o que e como ele pode fazer com que esse aluno avance. E esse registro é importante por quê? Porque nos conselhos de classe, nas decisões da equipe escolar, para resolver qual o percurso escolar do aluno. Um nono desafio. O aluno com deficiência, ele pode ir para programas de reforço escolar? Pode, mas não que esse reforço escolar vá substituir as aulas regulares. Não é dizer, eu estou pegando o aluno com deficiência, estou mandando para o reforço, então ele não precisa assistir mais à aula regular. Não tem nenhum impedimento que levar. Porém, que ele continue assistindo à aula regular e que ele continue indo para a sala de recursos para ter o seu atendimento educacional especializado. O objetivo do reforço escolar deverá ser em função de uma dificuldade apresentada em relação ao conteúdo trabalhado, e não em função da necessidade de repetição e memorização de conteúdos em função de sua deficiência. Aí, se for só repetição e rememorização, não vai ter progresso do aluno. Tem que ter atividades variadas, estratégias variadas. O 10º desafio é em relação à terminalidade específica. A LDB prevê que o aluno que não puder atingir o nível exigido para finalizar o ensino fundamental, que ele tem direito à terminalidade específica, ou seja, que ele pode receber um certificado de conclusão do ensino fundamental e com histórico escolar que apresente de forma descritiva quais foram as competências desenvolvidas por ele, quais os encaminhamentos que foram utilizados, de forma que ele possa seguir à procura de educação profissional. Uma das intenções dessa terminalidade específica é que para ir para um curso profissionalizante, normalmente o aluno tem que ter o certificado do ensino fundamental. E nós temos que prover maneiras, acesso à educação profissional, de modo que esse aluno tenha uma renda. O 11º desafio, a questão do preparo do professor para receber em sua sala diferentes alunos. Nas formações de licenciatura, nós deveríamos ter disciplinas e principalmente oportunidades de estágios, práticas de ensino, que esses professores tivessem acesso a todos os instrumentos possíveis para lidar com classe inclusiva. Algumas áreas já acontecem isso, mas normalmente em nível de pós-graduação. Independente da formação, os professores precisam pesquisar, se aperfeiçoar e se atualizar, desenvolvendo atividades que estimulem a curiosidade, o interesse, a significação do conhecimento, procurando alcançar os seus objetivos. Infelizmente, devido à diversidade de necessidades especiais, praticamente inviabiliza formações específicas. Então, dificilmente nós teremos numa rede escolar professores habilitados em todas as deficiências. O 12º desafio, o papel do gestor escolar, o papel do diretor escolar. O que ele tem que fazer para atender aos professores em relação à inclusão?
principalmente possibilitar que haja troca de informações entre os professores e propiciar espaços para essa troca e divulgar boas práticas, né? Levantar também a real necessidade e interesse dos professores sobre os temas a serem abordados nas formações. Formações essas que podem ocorrer formações em serviço, formações durante os horários de trabalho pedagógico coletivo. Basta ter o interesse do gestor em atender às necessidades dos professores da escola. Agora, uma coisa que o gestor deve incentivar é que os professores evitem a abordagem clínica dos alunos. Quem vai fazer o diagnóstico clínico são os especialistas. Então, quais as perguntas que nós devemos fazer? O que o meu aluno tem? Não, isso é para o profissional específico. Eu, enquanto professor, eu tenho que perguntar: o que meu aluno sabe? Como ele aprende? Do que ele mais gosta para que eu possa motivá-lo? Essas são as questões básicas. O 13º desafio: trabalhar com a questão da mentalidade das pessoas. No Brasil, a inclusão educacional é um direito humano e constitucional. Então, todas as pessoas envolvidas nesse processo de lidar com a pessoa com deficiência, seja na escola, seja na sociedade, essas pessoas precisam se preparar e se adequar a essa nova realidade. Ela está aí, nós não podemos fugir dela. O processo de inclusão depende principalmente de um trabalho conjunto entre família, comunidade, a sociedade em geral e a escola. As sociedades estão sofrendo mudanças fundamentais em termos de valores, de economia, de tecnologia, mas nós devemos garantir às pessoas com deficiência apoios para tornarem-se participantes e colaboradoras nesse novo tipo de sociedade. É necessário que reavaliemos a maneira como são vistas e tratadas essas pessoas, com o objetivo de lhes proporcionar as oportunidades e as habilidades para participar de uma sociedade inclusiva. O 14º desafio: saber como trabalhar com as reações de todos os alunos. A integração e a comunicação facilitadas, quando bem monitoradas pelos professores, elas ajudam a fazer as amizades e o trabalho com os colegas. Os alunos aprendem a ser sensíveis, a compreender, a respeitar e a crescer com as diferenças e as semelhanças individuais entre os seus pares. As pessoas com deficiência, elas tornam-se bem mais preparadas para a vida na comunidade quando elas são incluídas nas escolas e nas salas de aula. Quanto mais tempo os alunos com deficiências passam em ambientes inclusivos, melhor é o seu desempenho no âmbito educacional, social e ocupacional. Os locais segregados são prejudiciais, porque alienam esses alunos. Eles recebem pouca educação para a vida real. O ensino inclusivo lhes proporciona a oportunidade de adquirir habilidades para o trabalho e para a vida em comunidade. O 15º desafio a ser enfrentado é a mentalidade da própria família da criança com necessidade especial. A família, a gente só pode orientar que a família procure orientação especializada com profissionais que atuem na área de deficiência, mas que não queiram transferir para esses profissionais a responsabilidade da educação. Como eu disse anteriormente, a inclusão é um trabalho conjunto desses profissionais, da família e da escola. O trabalho desses profissionais só terá sucesso se tiver o apoio e a participação da família em casa. Esse trabalho tem que ter continuidade dentro de sala de aula. A família deve participar do processo de inclusão dos filhos como uma parceira ativa, mas ativa não significa superprotetora, mas que possibilita a interação social e o convívio escolar,
negociando e respeitando as regras da escola e que haja um trabalho conjunto, equipe escolar, aluno e família. A escola pode propor ações de apoio também às famílias, como grupos de troca de experiências em que possa existir acolhimento e ajuda mútua. O trabalho da inclusão depende desse trabalho conjunto. A literatura e a arte, através de livros e filmes, também podem ajudar a desenvolver esse trabalho, de modo que a gente conheça, enxergue, ouça, fale e amplie nossos resquícios de vida na convivência com o outro, com o diferente. Então, os livros e filmes também ajudam nesse grupo de apoio aos pais. 16º desafio. Muitos professores reclamam que a criança precisa de uma avaliação diagnóstica e não encontram apoio da família para essa avaliação. Primeiro, nós temos que pegar a parte legal, que a legislação fala que a educação é dever do Estado e da família. Então, nós precisamos cobrar da família a sua responsabilidade. E segundo, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família assegurar diversos direitos às crianças. E dentre um desses direitos está que a criança seja examinada, que a criança tenha uma avaliação diagnóstica que oriente melhor o professor a desenvolver o trabalho com essa criança. O que é necessário é trabalhar com a família, explicando também o quanto essa atitude em se negar a levar uma avaliação psicológica, uma avaliação diagnóstica, está atrapalhando o desenvolvimento do aluno. E verificar se a escola já esgotou todas as possibilidades de diálogo com esses pais. Se esgotou todas as possibilidades, então é hora da intervenção do conselho tutelar, juntamente com a escola. O diagnóstico clínico é bom especificar aos pais que ele complementa para que o professor possa desenvolver, atender às especificidades do aluno, tá? Torno a dizer, nós precisamos ter cuidado com a pedagogia prescritiva, baseadas em hipóteses e em sintomas. O professor não é especializado para isso. Por isso que a gente orienta sempre que tenha um diagnóstico clínico. A Organização Mundial da Saúde afirma que 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. E essas pesquisas revelam que a estimulação precoce é um fator preponderante para a aprendizagem da criança para o seu desenvolvimento global. Então, quanto mais cedo essa criança for exposta à estimulação, maior oportunidade ela vai ter de ter o seu desenvolvimento global garantido. Isso tudo precisa ser especificado aos pais, incentivando-os à procura da avaliação diagnóstica. 17º desafio a ser vencido. A questão da ansiedade da família em relação à aprendizagem dos alunos com deficiência. Nós devemos levar em conta que todos os pais, sejam de crianças deficientes ou não, eles nutrem expectativas em relação à aprendizagem da criança. E alguns elementos podem potencializar essa ansiedade, em especial a falta de informação. E se não houver uma relação de confiança estabelecida entre pais e a escola. Muitas vezes a escola, ao se relacionar com os pais, ressalta muito mais as faltas das crianças e suas dificuldades do que o sucesso da criança. Então, se for trabalhado com os pais mais o que o aluno está progredindo, o que o aluno está conseguindo, e deixar de lado quais são as suas deficiências, quais são os seus insucessos, esses pais participarão mais da escola. Compartilhar informações é o segredo de tudo. A relação dos profissionais com os familiares deve ser sempre de cooperação.
Então, os profissionais deverão reportar à família todos os passos da rotina escolar, para que os pais tenham confiança de como seu filho está sendo atendido na escola. O 18º desafio é em relação às avaliações externas. O que a gente tem visto e acompanhado ultimamente? Que alguns alunos identificados com necessidades especiais no censo escolar, eles são até recomendados que não venham no dia da avaliação externa, como se esses alunos, o resultado da prova desses alunos fosse interferir no resultado da escola, como se eles atrapalhassem o resultado da escola. Isso deve ser levado em conta através de políticas públicas que essas avaliações externas levem em conta o resultado de todos os alunos. Se estamos falando de inclusão, esses alunos têm que ser considerados também. O resultado de suas provas devem ser considerados também. Resumindo, o que nós precisamos fazer em relação a uma escola para ela ser uma escola inclusiva e eficiente? Ela precisa, primeiro, ter a colaboração e cooperação de todos, formando uma rede de pessoas interessadas no sucesso dessas crianças. Segundo, ela precisa ter infraestrutura física e de serviços. Então, acesso e os monitores que ajudem essas crianças, que apoiem essas crianças. Terceira coisa, que haja parceria com os pais, comunicação eficiente com os pais. Quarta coisa, que existam na escola estratégias educativas com base em pesquisas de acordo com a deficiência que a criança apresente ou de acordo com a dificuldade que a criança apresente. A quinta coisa, que haja condições adequadas de trabalho para a equipe técnica dedicada à inclusão, recursos, equipamentos. E a última coisa, que haja assistência para se obter os recursos financeiros necessários para o atendimento dos alunos. Às vezes, são materiais que não requerem muito recurso financeiro, são baratos, porém necessários para que a criança aprenda mais. Ao serem educadas de maneira integrada, essas pessoas com deficiência têm oportunidades de se prepararem para a vida em comunidade, fazendo com que se tornem cidadãos e consequente melhoria do nosso país, não só da nossa cidade, não só da nossa escola. Concluindo a minha fala, porém não o assunto, porque a inclusão nós vamos ter novas demandas a todo momento, eu posso dizer que a escola das diferenças não é aquela que insiste em buscar receitas para que os alunos alcancem os mesmos resultados. A escola das diferenças é aquela que oferece o melhor do ensino e pressupõe que a capacidade de aprender do aluno é ponto de partida, mas o que cada um aprende, como aprende e o que deseja aprender é de cada um. Eu encerro dizendo uma frase do Mahatma Gandhi: devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Então, parte de nós essa mudança. Que nós possamos trabalhar em ritmo de atendimento educacional a todos os alunos e a cada um. Que essas crianças sejam felizes dentro da escola e que obtenham sucesso na sua aprendizagem. Muito obrigada pela atenção.